Quero ler a palavra de Deus com vocês, no texto de Marcos 16, 15. E hoje, irmãos, é um dia especial para a nossa igreja. Por quê? Não só pelo Dia dos Pais, mas durante alguns meses, especificamente 5 meses, nós tivemos desde o mês de março, lá na casa pastoral, todas as quintas-feiras, num treinamento. E esse treinamento foi um treinamento para líderes de células ou de pequenos grupos, se você assim preferir. E nós tivemos esse treinamento do primeiro módulo com alguns irmãos, vários irmãos, graças a Deus. E ao longo desses 5 meses, nós fomos ministrados, nós pudemos ser edificados, nós edificamos também outros. Então foi um tempo muito especial. Esse tempo de treinamento não acabou, mas como nós terminamos o primeiro módulo, nós fazemos aquilo que a Bíblia diz: dá honra a quem tem honra. Então hoje, os irmãos que completaram o primeiro módulo vão receber um certificado de conclusão deste primeiro módulo. Aqueles que participaram, durante a maior parte do tempo lá, vão receber esse certificado hoje. E aí você pode pensar: pastor, mas aí vai continuar? Vamos continuar, porque são 3 módulos de treinamento. E aí após os 3 módulos de treinamento, aí sim, nós teremos os nossos pequenos grupos, nós teremos condição de inserir mais irmãos numa nova fase de treinamento, mas tudo isso eu vou explicar depois. Mas só para lembrar que hoje, a mensagem que estaremos trazendo para vocês tem a ver justamente com a grande comissão, isto é, com aquilo que eu e você, cada um de nós, fomos incumbidos de fazer pelo próprio Senhor Jesus. Então, que você nesta noite possa realmente interiorizar esta missão que Deus, através de Cristo Jesus, confiou nas nossas mãos. Amém? Então a palavra de Deus está ali, e eu queria que nós lêssemos juntos, porque a versão que está ali é a versão da Bíblia King James, talvez seja um pouco diferente da versão que está nas suas mãos. Vamos ler juntos? Ele lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai. Proclamai o quê? O Evangelho a toda... Amém. Agora vamos ler de novo, bem bonito. Ele lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho. Amém. A toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje vamos compartilhar um pouquinho sobre o tema que já está ali para você: o encontro que transforma. Meus irmãos, nós sabemos que quando alguém tem um encontro com Jesus, esse encontro transforma a nossa vida. Jamais você vai ter um encontro com Cristo e continuar da mesma forma. Você vai lembrar certamente do dia em que Jesus encontrou-se com você. Talvez você possa falar: pastor, eu nasci num lar evangélico. E há uma coisa interessante com aqueles que nasceram no lar evangélico: é conseguir diferenciar o dia daquela transição, isto é, daquele dia em que você deixou de ir à igreja simplesmente porque os seus pais o levavam, para você passar a dizer assim: agora eu tenho convicção da minha salvação. E isto faz toda a diferença. Mas se você observar, qual é o assunto do evangelismo? Se você fosse pensar em evangelização, qual é o assunto principal do evangelismo? Talvez você responda: o assunto principal é Jesus. Mas Jesus não é apenas o assunto do evangelismo, Ele é também o nosso modelo de evangelista. Jesus não ensinou simplesmente dizendo assim: olha, façam isso, façam aquilo outro. Ele ensinou fazendo. Ele ensinou andando pelos caminhos, Ele ensinou curando, Ele ensinou libertando, Ele ensinou à mesa quando comia e tomava as suas refeições. Então Jesus certamente é não só o assunto do nosso evangelismo, como também Ele nos ensinou, Ele é o nosso modelo de evangelista. E boa parte do ministério de Jesus certamente foi dedicada a quê? A proclamação do Evangelho.
Boa parte do ministério terreno de Jesus foi dedicada à proclamação do Evangelho. E em tudo Jesus aplicava o padrão multiplicador. Em tudo Jesus aplicou o padrão da multiplicação. Até porque, desde o início, lá da criação, qual foi a ordem que Deus deu para Adão e Eva? Disse para eles serem fecundos, multiplicar, não foi isso? Encher toda a terra. Pois bem, depois Deus então destruiu a terra através do dilúvio, e quando Deus então colocou Noé num novo momento da história com a sua família, Deus de novo deu qual ordem? Povoai toda a terra, multiplicai-vos. Então é muito importante nós entendermos que não só Deus, Ele deseja essa questão da multiplicação, mas também o Senhor Jesus nos ensinou que multiplicar os discípulos é muito importante. O ide, fazer discípulo, é realmente uma ordenança do Senhor muito importante. Por quê? Porque quando nós realmente pregamos o Evangelho, nós estamos então imbuídos de uma grande obra, a obra que Jesus confiou às nossas mãos. Pode ser que você pense, mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não conheço tanto assim. Não tem problema. Não há necessidade de ter um curso teológico para ser um evangelista. Não há necessidade de ter uma pós-graduação, uma faculdade em alguma área, para que você seja uma pessoa que pregue o evangelho. Não há necessidade nem mesmo de saber ler e escrever para que você pregue o evangelho. Porque pregar o Evangelho de Cristo, na verdade, é falar daquilo que Jesus é e fez e está fazendo na sua vida. Agora, é claro que se Jesus, você se encontrou com Ele com você, e isto não mudou nada na sua vida, então há algo errado. Porque o encontro com Jesus transforma. Certamente, ao termos nos encontrado com Cristo um dia, nós fomos transformados. Aqueles que não nasceram no lar evangélico e que creram em Jesus através da ação do Espírito Santo em um dia específico, certamente vão lembrar desse dia, como foi o momento, quem estava pregando, talvez se lembre até da mensagem que foi pregada, porque aquilo foi um momento atípico, diferenciado, e daquele dia em diante você passou a viver um tempo de santificação. Mas é importante nos lembrarmos que, apesar de nós um dia termos nos encontrado com Cristo, não podemos permanecer da mesma forma. Jamais aquele que teve um encontro com Jesus pode permanecer da mesma forma, isto é, estagnado, parado no tempo e no espaço, ou simplesmente vivendo as mesmas coisas que vivia antes desse encontro maravilhoso. Vamos dar um exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um perseguidor de crente, um homem que tinha autoridade para mandar prender, um homem que tinha autoridade para até mesmo autorizar ali a morte de alguém, para consentir ou não na morte de alguém, como foi o caso de Estevão. Então é importante nós nos lembrarmos que um dia Paulo teve um encontro com Jesus, e esse encontro foi radical, e ele que era perseguidor da igreja, passou a amar a igreja, e passou agora a defender a igreja, e passou a ser igreja. Então há uma transformação radical, quando nós nos encontramos com Cristo Jesus. Então hoje, nós vamos ver com os irmãos, 3 personagens bíblicos, que tiveram um encontro com Jesus. Eles não tinham nenhuma credencial como evangelista, eles não tinham credencial, carteira de ministro, de pastor, não, mas eles tiveram um encontro com Jesus, e este encontro com Cristo mudou de maneira tão radical a vida deles, que eles passaram a pregar o Evangelho, eles passaram a fazer diferença, eles passaram a ganhar almas para Jesus, isto é, eles passaram a ser um agente multiplicador de discípulos. E a pergunta que nós precisamos fazer para nós é: será que eu tenho sido um agente multiplicador? Ou será que por vezes nós temos sido um agente divisor? Tem muito crente que ao invés de multiplicador, ele é divisor.
A Bíblia diz que quem não ajunta, faz o quê? Espalha. Não é isso? Então, se você não é aquele que ajunta, que agrega, se você não é aquele que multiplica, então você está do outro lado, do lado daquele que divide, do lado daquele que segrega, do lado daquele que faz acepção. E o evangelho não é um evangelho de acepção de pessoas. Por isso, quando nós pensamos nessa questão de poder compartilhar aquilo que Jesus fez por nós, nada mais é do que você estar tentando então multiplicar aquilo que você recebeu. Pois a palavra de Deus nos diz que aquilo que você recebeu de graça, você tem que cobrar, é isso? Não, você tem que dar de graça. E muitas vezes nós recebemos a graça e de graça, recebemos a nossa salvação e queremos guardar aquilo para nós. Ah, eu não vou dar para ninguém, tá bom, tá gostoso, tá bonito, tá maravilhoso, e senta no banco e vai passar a ouvir ali as mensagens a vida toda, e aquilo parece que não desce ao coração. Ah, meus irmãos e irmãs, precisamos ser evangelistas, precisamos ser multiplicadores o tempo todo. Então, essas pessoas que nós vamos citar aqui, 3 exemplos de personagens bíblicos, eles tiveram um encontro pessoal com Jesus. Foi um encontro pessoal. E logo após esse encontro, durante esse encontro, os seus corações se inflamaram com a expectativa de poder compartilhar o que eles tinham experimentado em suas próprias vidas. Meus irmãos, é assim que o crente precisa viver. Jesus mudou algo na sua vida, então eu tenho que ter o desejo de compartilhar esse negócio. Quando você ganha algum presente bom, não é? Quando você consegue a sua casa própria, quando você consegue comprar aquele carro zero, quando você consegue uma bênção que você estava esperando, você não fica feliz e quer compartilhar com todo mundo? E por que não, quando nós um dia cremos em Jesus, tivemos um encontro maravilhoso com Ele, a gente às vezes não tem esse desejo? Você vai ver que através desses 3 exemplos, você vai ver que é importante o compartilhamento. O primeiro personagem que nós vamos falar hoje é a mulher samaritana. A mulher samaritana teve um encontro com Jesus, e o texto está ali, de João 4, de 27 a 42, não vamos ler o texto, é um texto longo, mas nesse texto você sabe que os samaritanos, eles viviam debaixo de um forte preconceito social. Os samaritanos não se davam com os judeus, porque os samaritanos eram frutos de uma mistura entre judeus e não judeus. Então aquele povo era um povo dissidente, né, daquela divisão que aconteceu lá no reinado de Roboão, filho de Salomão. Vocês vão se lembrar que até o reinado de Salomão, o reino de Israel era único, era um reino só, não havia um reino dividido. Mas quando entra Roboão, filho de Salomão, no lugar dele, então aquele reino não suportou a carga pesada de tributos que foi imposta sobre eles. Então o povo começou a se inflamar contra Roboão e houve uma divisão, uma ruptura no reino de Israel. E a Bíblia nos mostra que 2,5 tribos se tornaram sendo ali o povo de Judá, cuja capital era Jerusalém, chamado Reino do Sul. E 9,5 tribos ficaram como o Reino do Norte, e o Reino do Norte continuou assumindo o nome de Israel, cuja capital agora não era mais Jerusalém, e sim Samaria. E a partir daquele momento, então, desta ruptura, não mais os judeus se davam com os samaritanos. Então havia uma rixa muito grande, e de repente aquela mulher, ela tem um encontro com Jesus, e isto acabou por dar a este povo lá, essa questão da divisão, uma situação mal resolvida. Eles foram rebaixados à categoria de gente inferior. Por quê? Porque na verdade eles deixaram de ser judeus para se tornarem samaritanos, e aquela mulher, apesar de não fazer parte naquele tempo do povo judeu, mas Jesus não estava preocupado com os preconceitos, Jesus não estava preocupado com o rótulo denominacional, Jesus não estava preocupado com o rótulo institucional ou do seu país, ele não estava preocupado com isso. A preocupação de Jesus sempre foi fazer discípulos.
sempre foi multiplicar o Evangelho, sempre foi mostrar ao mundo que Ele veio para fazer diferença, Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então Jesus, nesse encontro com esta mulher, observe, esta mulher que simplesmente não tinha nenhuma credencial, não tinha nenhuma coisa que pudesse falar assim, olha, era uma mulher importante, era uma mulher diferente, não. Era uma mulher que já havia casado várias vezes, ou melhor dizendo, era uma mulher que tinha tido vários homens, sabe? E todos esses homens a abandonaram, ou ela abandonou, não se sabe. Mas o atual que estava com ela, Jesus disse, ó, nem esse que está com você não é seu. Então era uma mulher que não tinha credenciais, era uma mulher que vivia uma vida desregrada, uma vida sem nenhuma perspectiva de ser usada um dia por Deus. Mas quando ela teve um encontro com Jesus, o encontro com Jesus transformou a sua vida. Aquela mulher que não tinha valor para a sociedade, além de ser uma samaritana, aquela mulher tinha todos os requisitos, ou tinha todas as razões para morrer afogada nas suas culpas, porque ela ali agora, ela toma conhecimento do seu pecado, porque quando nós nos encontramos com Jesus, algo interessante acontece, nós ficamos nus diante de Jesus. Não estou falando, é claro, de uma nudez física, mas Jesus conhece o nosso coração, nos conhece por dentro. Então o Senhor, Ele realmente sabe o que vai na nossa mente. E quando essa mulher se encontra com Jesus, a primeira coisa que acontece é que ela fica com medo das acusações, com medo das suas culpas, e ela não só aceita a proposta de salvação que foi ofertada por Jesus, mas ela volta para a sua aldeia anunciando o Evangelho. Olha bem, se encontrou com Jesus, foi transformada por Jesus, e agora passou a ser uma missionária de Jesus. Passou a ser uma pessoa que agora mostra para as pessoas quem é Jesus. Meus irmãos e irmãs, a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos é: quando foi a última vez que nós pregamos o Evangelho para alguém? Quando foi a última vez que eu, através de Cristo Jesus, evangelizei alguém? Quando foi a última vez que eu me vi na situação da mulher samaritana, talvez aí mergulhado, imerso nos medos, nos temores, e aí a gente não fala, não abre a boca? Meus irmãos, precisamos falar do amor de Jesus para as pessoas. Jesus está às portas, Jesus está pronto para voltar, para buscar a sua igreja. Mas nós precisamos continuar pregando o Evangelho, por quê? Porque os salvos, os eleitos do Senhor, virão até Cristo Jesus pela loucura da pregação, e nós somos os encarregados de pregar este Evangelho. Mas tal qual a mulher samaritana, nós precisamos tomar posse desta transformação, desta mudança. E algo que nos chama a atenção nesta narrativa é que os discípulos retornaram da cidade sem nenhum relato de terem evangelizado alguém ali. Afinal, a única preocupação dos discípulos nesse retorno era o quê? Era saciar a fome. Essa era a preocupação dos apóstolos de Jesus quando voltam. Mas ao contrário disso, aquela mulher samaritana que não tinha feito nenhum curso de capacitação, que não tinha feito nenhum seminário, aquela mulher que não tinha a menor noção de o que era uma universidade, aquela mulher então, ela se deixou ser usada por Jesus. E ela, no mesmo instante em que ela foi transformada, ela vai para a vila e ela fala assim: olha, vamos lá, porque eu conheci um homem diferente. Eu conheci alguém que mudou a minha vida. Eu conheci alguém que fez toda a diferença. Aquela mulher passou a ser uma evangelista. Então, enquanto eles voltavam da cidade, com os seus braços ocupados aí, com bolsas de comida, estou falando dos apóstolos, a mulher deixou ali mesmo o seu cântaro de água, algo necessário para a sua sobrevivência. Ela deixou o seu cântaro, ela ignorou as suas necessidades materiais e partiu para os seus, para anunciar o Evangelho de Cristo. Irmãos, nós precisamos anunciar o Evangelho de Cristo enquanto há tempo. Vocês se lembram daquela parábola do rico e Lázaro?
Bem, aquela parábola relata algo muito importante, que depois que nós partimos desse mundo aqui, não tem mais como evangelizar, e depois que aqueles que morrerem sem salvação, isso acontecer, não tem mais solução também. Não há uma segunda chance, não há uma repescagem, não é igual um concurso público que você talvez, igual o Enem, que você pode passar na primeira, segunda, terceira convocação, não vai haver isso, sabe? A salvação em Cristo Jesus não tem esse negócio de segunda convocação. Quando ouvimos o toque da trombeta, o nosso nome será anunciado e vamos ouvir, e aqueles que estiverem com Cristo vão subir, mas aqueles que ficarem, esses estarão no choro e no ranger de dentes. Cabe a mim e a você, como a mulher samaritana foi transformada por Jesus, cabe a mim e a você também pregarmos o Evangelho do Senhor. Mas um outro personagem bíblico muito interessante também, que nos chama a atenção, está em Marcos 5, de 18 a 20, que é o endemoniado, sabe? O endemoniado gadareno. Aquele homem também teve um encontro com Jesus. E é impressionante, irmãos e irmãs, a transformação imediata que foi experimentada por aquele homem. Quem se lembra, daquela história? A história começa com um homem perigoso. Aquele homem, ninguém chegava perto dele. Aquele homem, ninguém podia contê-lo. Aquele homem, ele certamente era evitado pelas pessoas. Aquele homem, ninguém queria ficar nem do outro lado da rua onde ele estivesse, porque ele agredia, ele atacava, ele achincalhava, ele fazia toda sorte de agressões, pois era tomado por espíritos malignos. Era um homem violento, era um homem solitário, sabe? E ali nós vamos observar que apesar disso tudo, ele ao mesmo tempo termina lá sendo um homem lúcido. Observe, se ele não tivesse tido um encontro com Jesus, continuaria sendo um homem à margem da sociedade. Mas ele teve um encontro com Cristo, e quando temos um encontro com Jesus, esse encontro nos transforma, e transforma de maneira imediata. Observe que quando aquele homem se depara com Cristo, o maligno que estava nele, os demônios que estavam nele, começaram a se manifestar e a falar com Jesus, e a tentar dialogar ali, para que Jesus deixasse pelo menos, que eles saíssem e fossem embora para outro lugar. Observe, meus irmãos, que aquele homem, ele não tinha também nenhuma credencial de evangelista, sabe? Mas ele, que antes era um homem tomado, possesso, um homem que não tinha valor na sociedade, um homem que todos tinham medo dele, ele agora passa a ser um homem lúcido, totalmente consciente, bem vestido, comportado, olha só que diferença, cheio de compaixão pelos seus conterrâneos. Um homem que antes ele era, literalmente, como nós usamos na linguagem popular, o diabo em figura de gente. Mas agora, um homem transformado. Meus irmãos e irmãs, após ter um encontro pessoal e transformador com Jesus, o gadareno, sabe o que ele fez? Ele pôs o pé na estrada. Pôs o pé na estrada para pregar o Evangelho. Se tornou um missionário. Antes mesmo do ministério apostólico ter sido inaugurado pelos seus discípulos, a Bíblia relata que ele andou por 10 cidades. Lá em Decápolis, ele andou por 10 cidades pregando o Evangelho. Olha bem, um homem que antes era ignorado, um homem que antes era temido, agora ele anda por 10 cidades pregando o Evangelho, proclamando as boas novas da salvação, demonstrando no seu próprio testemunho o que Jesus havia feito por ele. O poder transformador do Evangelho. Meus irmãos, você pode imaginar o impacto que essa mudança desse homem causou na cidade? Da mesma forma que foi a transformação de Paulo. Vocês se lembram que quando Deus mandou Ananias ir lá, não, ele vai me matar, falando de Paulo, não, que isso, ele é um terrível, aquele homem não presta. Deus, não, ele está clamando, vai lá, eu estou te mandando ir, vai lá, é ele mesmo. Imagine esse endemoniado, um homem que causou tanto mal àquela região. Imagine o impacto que agora aquele homem causa quando ele passa na rua e fala: Pai do Senhor, irmão. Você pode imaginar um negócio desse?
sabe? Um homem que antes voava em cima das pessoas, batia, fazia, cuspia e coisas terríveis. Agora, ô meu irmão, que está precisando, tudo bem? Tudo na paz? Imagina o impacto que isso causa nas pessoas. Ah, meus irmãos, a palavra de Deus diz que quando entramos numa casa, devemos saudar esta casa. Quando entramos numa cidade, devemos abençoar a cidade. E se ali houver um filho da paz, a paz repousará sobre ele ou sobre ela. E se não houver um filho da paz, então quando você sair, sacode a poeira dos seus pés e vai embora, e a paz do Senhor vai contigo. É assim que Deus quer que façamos. Mas nós precisamos realmente impactar as pessoas. O povo daquelas 10 cidades passaram a crer em Jesus. Olha que maravilha. Quando você começar a falar o que Deus está fazendo na sua vida, ah, meu irmão e minha irmã, vidas serão impactadas pelo poder restaurador do Espírito Santo de Deus. Ah, olha, Deus me curou. Ah, olha, Deus restaurou. Olha, Deus nos livrou da morte. Olha, eu estava perdido e Deus me encontrou. Olha, eu estava assim, eu era assim, agora eu sou diferente. As pessoas precisam ver na nossa vida algo diferente. O problema, irmãos e irmãs, é que muitos crentes hoje em dia querem ser crentes, mas querem ser iguais ao mundo, praticar aquilo que o mundo pratica, vivenciar as experiências que o mundo vivencia. Nós não podemos servir a 2 senhores. A Bíblia diz: se eu servir a 2 senhores, eu vou agradar a um e a outro não. O Senhor Jesus disse que eu não posso estar em cima do muro, porque o muro não é dele, o muro é do capeta. Porque o Senhor não coloca muros, o Senhor faz pontes para ligar uma pessoa a outra e não muros. Muros quer dizer separação, e o Senhor não causa separação. Então é preciso entender que a nossa vida de cristão precisa ser uma vida de testemunho de Jesus. Então é muito importante que você, ao sair de casa para praticar qualquer coisa, você possa se perguntar: em meus passos, o que faria Jesus? É inclusive o tema de um livro. Em seus passos, o que faria Jesus? Será que Jesus iria onde você tem ido? Será que Jesus faria o que você tem feito? Será que Jesus viveria da forma que você tem vivido? Frequentaria os lugares que você tem frequentado? Ouviria as músicas que você tem ouvido? Será que Jesus cantaria aquilo que você tem cantado? Perguntas que nós precisamos fazer para nós mesmos. Por quê? Porque nós somos testemunhas de Jesus. Nós fomos considerados embaixadores de Cristo. Embaixador. E o embaixador, você sabe bem o que é, não é? É aquele que representa o presidente, não é isso? O embaixador do Brasil em qualquer outro país, o que ele falar lá é como se o nosso presidente estivesse falando. Se ele falar bobagem lá, é o presidente que está falando bobagem. Então é importante saber como está a nossa vida de testemunho com Jesus. O terceiro e último personagem que queremos também falar com os irmãos, esse também foi um homem importante, foi o publicano beberrão no encontro com Jesus. Pastor, mas como assim publicano beberrão? Se você observar o texto, e esse texto é um texto interessante, não é? Quando ele diz assim: eu vou, mas hoje à noite está marcada uma festa lá em casa, o que eu faço? Quando Levi, que é Mateus, teve um encontro com Jesus, quando Jesus estava arrebanhando os seus apóstolos, teve um encontro então com Levi, que era um coletor de impostos, um homem importante, um homem rico, um homem que tinha autoridade, um homem que tinha posses, e frequentemente dava grandes festas, segundo nos mostra a história. Inclusive a própria Bíblia nos diz que ele estava pronto para encontrar-se com Jesus, estava pronto para servir a Jesus, mas ele disse: olha, eu vou seguir-te, mas hoje está marcada uma festa lá em casa, mais uma farra. Senhor, o que eu vou fazer? Eu vou, mas tem uma festa lá em casa. E aí Jesus faz o quê? Vai com ele para a festa. Mas Jesus foi com ele para a festa para quê? Para transformar a vida daquele homem, para mudar a história daquele homem. Aquele homem argumenta dizendo: olha, eu vou, mas tem uma festa.
Um religioso legalista talvez responderia assim: olha, está repreendido em nome de Jesus, desmarca essa farra, avisa aí para os seus amigos. Talvez se Jesus fosse legalista, teria falado isso para ele: não, rapaz, esquece esse negócio de festa, agora abandona esses teus amigos aí e vem para cá. Mas não, Jesus não fez desta forma. Jesus disse assim: olha, mantenha a festa, me leve junto, vamos lá, eu vou junto com você. A tal ponto que as pessoas diziam assim: ó, mas esse homem, ele come com pecadores, ele se assenta com pecadores. E aí Jesus aproveita para dizer: olha, os sãos não precisam de remédio, sim os doentes. Meus irmãos e irmãs, há muitos doentes entre nós ou ao redor de nós, no nosso hall de amizades. E quando nos encontramos com Cristo, não quer dizer que você vai abandonar as suas amizades, mas precisa abandonar as práticas que você tinha com as amizades anteriores. E isso precisa mudar. Talvez você não vai abandonar os amigos, é claro que não. Você vai tentar agora ganhá-los para Cristo. Olha que maravilha. Agora você vai fazer a diferença. As pessoas que eram seus amigos antes, alguns vão te abandonar? Vão, infelizmente, naturalmente isso acontece, porque aqueles que não vão ser salvos, vão te abandonar mesmo, mas aqueles que o Senhor deseja que esteja com você, aqueles que você dê bom testemunho, que você pregar o Evangelho, estes você vai continuar com essas amizades, e tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que se você der bom testemunho, você vai ganhar muitas vidas para Jesus. Podemos observar então que Jesus não quer nos arrancar aí abruptamente, do nosso círculo social. Ele não quer fazer isso, pois é exatamente aí que está a nossa maior zona de influência. Olha só, quando você tem um hall de amizades, aí está o seu momento de influenciar. Aí que você precisa fazer diferença. Mas infelizmente, meus irmãos e irmãs, muitos cristãos, ao invés de fazer diferença, têm comido bolotas de porcos. Infelizmente. Porque não dão bom testemunho, porque simplesmente acham que não tem nada a ver, e o não tem nada a ver tem levado muita gente a descrer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Não pense que não tem nada a ver. Pergunte para Jesus: Senhor, tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver? Pergunte para o Senhor: Senhor, o que eu estou fazendo te agrada? Senhor, os pensamentos que permeiam a minha mente têm te agradado? Tiago, meus irmãos, e também Paulo vai falar sobre isso. Eu gosto mais nesse texto de Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, dizendo tudo que eu devo pensar. Ele diz assim: irmãos, olha, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é santo, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que tem ocupado o seu pensamento? O lugar onde nos movíamos antes de nosso encontro com Jesus, certamente pode se tornar o nosso primeiro campo missionário. Olha que maravilha. A comunidade onde já estamos inseridos é o lugar apropriado para compartilharmos a nossa fé. Agora somos transformados. Então agora eu posso compartilhar. E uma outra lição preciosa que nós aprendemos com esses 3 missionários é que não é necessário um longo período de estudo, não é necessário faculdade, conhecimento teológico, sabe, para poder você ser um evangelista, para você ganhar almas para Jesus. Então eu quero te dar uma boa notícia, ou triste para alguns: não há desculpas diante de Deus para não pregarmos o Evangelho. A partir do momento que você creu, se você creu, você precisa realmente dar bom fruto, bom testemunho. Então, meu irmão e minha irmã, nos lugares que você frequenta, no seu trabalho, no seu hall de amizades, na sua família, o seu primeiro campo missionário é a sua família. O seu próprio testemunho precisa ser um testemunho para a transformação de outras pessoas. Será, meu irmão e minha irmã, que você tem testemunhado? Porque Cristo em nós, diz a Bíblia, é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós não temos nada contra a busca do conhecimento, é evidente, deve buscar conhecimento.
A palavra de Deus diz que eu tenho que progredir na minha salvação. Tenho sim que progredir, cada vez mais. Mas isso não quer dizer que você não possa começar hoje a pregar o Evangelho. Creu, então tem que pregar o Evangelho. Creu, precisa testemunhar do Evangelho. Falar daquilo que Jesus tem feito e faz todos os dias na sua vida. Meus irmãos e irmãs, é importante saber que Deus quer que eu e você preguemos não só com palavras, mas preguemos com a nossa vida, pois é desta forma que Jesus quer que nós façamos. Então lembre-se sempre, o Evangelho não é uma doutrina, mas o Evangelho é Cristo Jesus, ressurreto dentre os mortos. O Evangelho não é doutrina, mas o Evangelho é esperança de vida para aqueles que estão morrendo sem salvação. Por isso, nesta noite, com essa história, que eu quero também deixar para você pensar, conta-se que um missionário muito experiente foi servir numa terra longe, numa aldeia indígena, lá no centro do continente africano. Desenvolveu lá uma série de estudos, baseado lá em João 3,16. O que diz João 3,16 mesmo? Porque Deus, de tal maneira que deu o quê? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele traduziu então para o dialeto daquele povo. Depois de 15 dias ministrando na aldeia, ele foi surpreendido então durante a madrugada por um dos nativos, que foi lá chamá-lo, na sua barraca, dizendo assim: olha, no dia seguinte ele iria viajar para outra aldeia próxima dali, para pregar o Evangelho aos seus conterrâneos. Olha só, tinha acabado de ouvir 15 dias só ali de pregação, em João 3,16, e já foi impactado, e já quis pregar o Evangelho. Mas o missionário ainda era aquele missionário, zeloso, aquele missionário ortodoxo, disse para ele: não, você começou a aprender agora, rapaz, é cedo ainda de você pregar o Evangelho e sair para outro lugar, de jeito nenhum, fica aqui comigo, vamos aprender mais. Você por enquanto só conhece um versículo da Bíblia, só conhecia João 3,16, ele só havia traduzido para ele João 3,16, sabe qual é a resposta que aquele homem deu? É verdade, mestre, eu só sei um versículo, mas na aldeia para onde eu vou, eles ainda não sabem nenhum. Olha só, eu só sei um, mas para a aldeia para onde eu vou, eles não sabem nenhum. É assim, meus irmãos, o mundo não tem Jesus, o mundo não tem Cristo, e você pode ser um agente transformador deste mundo, porque o encontro com Cristo transformou a sua vida, transformou a minha vida. O que vamos fazer com esta preciosa dádiva da santificação e da salvação que Deus nos deu? Busca o Senhor, fale do amor do Senhor, sabe? Eu quero finalizar lendo com vocês, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, esse não combinamos ali com o Bruno, é Isaías 6:8, abra a sua Bíblia, Isaías 6:8, olha o que diz a palavra de Deus. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é um versículo difícil de ser falado, É difícil de ser falado. Por quê? Porque se você falar aqui sem estar pensando, sem realmente ser uma verdade, você pode estar falando uma grande mentira. Quem há de ir? A quem enviarei? É a pergunta que o Senhor fez para o profeta. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E qual foi a resposta então? Vai e diz a este povo: ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, não percebais, daí por diante. Meus irmãos e irmãs, você ouviu hoje que Jesus, o encontro com Ele transforma. Você ouviu que o encontro com Ele que você já teve, já transformou a sua vida. Então, meu irmão, que você possa dar esta resposta para o Senhor nesta noite. O Senhor está perguntando hoje também: a quem enviarei aqui em Campos dos Goytacazes? A quem enviarei lá no seu condomínio? A quem enviarei lá na sua família? A quem enviarei lá no seu trabalho, na prefeitura, qualquer outro lugar? A quem enviarei? Quem há de ir por nós?
que a sua resposta possa ser: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Deus te abençoe a viver desta forma, em nome de Jesus. Amém.